Olá, pessoas ligadas ao projeto de microbolsas da agência pública. Meu nome é Igor Natush, eu tenho 33 anos e sou jornalista, trabalho aqui no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre. Estive ligado nos últimos 3 anos a um veículo chamado Sul 21, site de notícias, do qual eu me desliguei recentemente. E eu estou com um projeto, tentando colocar um projeto de reportagem via agência pública. Eu não sabia muito bem como fazer este vídeo, o que exatamente eu poderia tratar, então achei que a melhor coisa era falar de maneira bem simples, bem sucinta a respeito do meu projeto, explicá-lo da melhor forma possível, sem muitos recursos, sem muitos jogos de imagem em questão, assim, apenas conversar rapidamente com vocês sobre o que eu acredito que seja um projeto interessante e por isso que eu estou trazendo para todos. Eu tratei de um caso, durante o meu período de 3 anos, eu fiquei durante 3 anos no Sub-21, eu tive a oportunidade de tratar de algumas matérias bastante importantes, que eu considero bastante importantes, bastante interessantes. Uma das que foi mais marcante para mim, que teve mais impacto profissional e também em termos de relevância jornalística, foi uma matéria que nós tratamos a respeito de um caso muito triste que aconteceu no Regimento de Manutenção de Santa Maria, no quartel de Santa Maria, em abril de 2011, quando um recruta de 19 anos de idade denunciou ter sido violentado por outros 4 colegas de farda dentro do alojamento, enquanto cumpria uma pena administrativa. Teria sido violentado sexualmente por esses colegas, obviamente um caso terrível. E este caso ele acabou sendo encoberto, pelo menos essa conclusão que a minha investigação à época chegou, ele acabou sendo encoberto por parte dos militares envolvidos com o quartel de Santa Maria, que acabaram fazendo todo o possível para que esse caso não tivesse repercussão nacional, não fosse, que vazasse o mínimo possível dessa história no que tratava da questão do quartel. O jovem foi mantido durante 10 dias, pelo menos, no hospital militar, parte deles incomunicável, não podia falar nem mesmo com seus pais, nem mesmo seus pais podiam ter contato com ele nos dias imediatamente posteriores à denúncia que ele fez a um superior da violência que ele tinha sofrido. Os próprios pais só foram descobrir o que tinha acontecido com ele por vias indiretas, porque não foram comunicados pelos superiores militares. Acabaram tendo que deduzir o que acontecia via alguns boatos que vinham sendo comentados de que um soldado que estava no hospital militar havia alegado ter sofrido violência sexual. Ligaram os pontos e acabaram chegando à conclusão de que se tratava do filho deles. O jovem acabou não sofrendo apoio psicológico durante esse período. E aí foi, da medida que os pais souberam da situação, eles fizeram um chamamento à imprensa, né? Levaram o caso à imprensa, que acabou tratando do caso de uma maneira bastante superficial, com pequenas notas nos jornais impressos do Rio Grande do Sul, não mais do que isso. E a gente considerou que era um assunto importante, a gente no Sul 21, que valia um esforço investigativo um pouco maior, e eu fiquei durante um bom tempo encarregado desse caso. Enquanto eu tentava dar conta das pautas do dia a dia, eu cuidava desse caso também. Sempre que havia algo a reportar, a gente publicava alguma coisa. E eu acredito que foi um dos únicos veículos no Brasil que tratou com um pouco mais de profundidade essa questão. Na medida que esse caso chegou à imprensa, ele acabou sendo alvo de um inquérito na Justiça Militar, de uma sindicância, que acabou concluindo, depois de ser conduzido em absoluto sigilo, no qual qualquer informação era muito difícil de se obter junto aos militares, acabou chegando a conclusão do inquérito foi no sentido de que o jovem que havia denunciado ter sido estuprado, na verdade, ele era cúmplice do crime de pederastia, que vem a ser a prática de ato sexual dentro das dependências, de uma dependência militar. Ou seja, ele foi trazido de denunciante para o papel de réu. Uma coisa que, pelo tudo que a gente pôde apurar na primeira parte do nosso esforço, que foi durante cerca de 5 meses, não tem nenhuma relação aparente com a realidade. Nada do que a gente pôde, mesmo com todas as dificuldades de obter informação, nada que a gente pôde constatar aponta que tenha havido qualquer tipo de consentimento
da parte dele com o que aconteceu. Pelo contrário, o rapaz dava sinais de estresse pós-traumático muito grande, isolou-se, entrou em profunda depressão, né? Apresentou inclusive sinais de disposição suicida. Foi um caso terrível, muito forte, evidentemente, para ele, para sua família, e que foi conduzido no sentido não de revelar o que tinha acontecido e punir eventuais responsáveis pelo crime, mas no sentido de lançar um véu de segredo, de fazer com que esse assunto, considerado talvez pelos superiores vergonhoso, embaraçoso, inconveniente, não tivesse nenhuma repercussão, não fosse maior, não fosse alvo de maior atenção por parte da imprensa de modo geral. A gente fez o nosso esforço, acredito que conseguimos fazer uma sequência de boa de matérias, e infelizmente, na medida que o tempo foi passando, não tive mais oportunidade de dedicar esse caso como eu gostaria, né? Isso já fazem 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu não tenho oportunidade de trabalhar mais detidamente neste caso. E eu acredito que essa oportunidade da Bolsa, da agência pública, seria muito interessante para retomar esse caso com uma matéria de maior fôlego, consolidada, que mostrasse o que aconteceu com os personagens dessa história depois da passagem de tempo e que permitisse a gente cutucar algumas questões que, no modo como conduzimos no dia a dia, elas não eram muito possíveis, elas não acabaram desenvolvendo como gostaríamos. Como, por exemplo, a questão política, né? A gente recebeu uma imensa dificuldade de qualquer tipo de posicionamento por parte do Ministério da Defesa naquele período, conduzido pelo Nelson Jobim naquele período, e o responsável pelo quartel de Santa Maria era o general Sérgio Etchegóin, que é uma pessoa muito próxima do então ministro Nelson Jobim, notoriamente, inclusive foram parentes durante algum tempo. O general Etchegóin, ele sempre foi dito por pessoas próximas a ele que é uma pessoa que tem pretensões de galgar postos de poder dentro do exército, o que nos leva a pensar, né, a fazer uma associação com o fato do Ministério da Defesa ter se negado a se posicionar sobre um caso que era de extrema importância para ele, né? Acho que isso é uma coisa que a gente acaba levando em consideração. Esse é um aspecto que a gente nunca pôde aprofundar muito bem durante o período inicial de trabalho, que eu acredito que seria interessante trabalhar neste momento. Outra questão é a própria existência do crime de pederastia no Código Penal Militar. Será que um país que vive uma situação democrática, que vive um momento em que os direitos LGBT tentam cada vez mais serem levados em consideração, que se busque cada vez mais uma igualdade de fato, né, do ponto de vista jurídico, entre o conjunto da sociedade brasileira, nós podemos consentir com a existência de um crime sexual dentro do Código Penal Militar que claramente se aplica muito mais à relação homossexual do que à relação heterossexual. A gente pode consentir isso, porque na verdade acaba sendo uma criminalização da atividade homossexual dentro do quartel e serve como meio também de punir a ação homossexual e de encobrir eventuais crimes como os que tudo indica que ocorreram com este jovem, com o jovem das iniciais DPK. Algo que a gente também tem que levar em consideração, né? Também é importante que a gente leve em consideração esse fato, essa circunstância, essa situação. É um outro aspecto que poderíamos aprofundar. E a cultura de violência, né? Essa cultura da violência que existe dentro das instituições militares, que reflete em tudo, né? Que vem desde a formação, desde o treinamento dessas pessoas, desses soldados, até a atividade externa deles, né? Não é à toa que as polícias militares são consideradas tão violentas, causam tantos casos questionáveis, especialmente nas periferias das grandes cidades, né? Durante os protestos que ocorreram em junho em todo o país, a gente teve incontáveis relatos do que teria sido ações violentas e ações
de desnecessária truculência e brutalidade por parte de forças policiais militares, quando a gente vê que desde o ingresso desses soldados no corpo militar há um elogio, por assim dizer, da violência, há uma situação no qual a violência ela é incentivada, bem vista, e quando ocorre e foge ao limite, se é que pode haver um limite, mas quando foge a todo o limite da razão, quando se torna uma coisa absolutamente criminosa, há uma preferência em encobrir, em não revelar, em manter essa cultura protegida, a fazer uma investigação às claras que busque de fato punição. Há então um cultivo da violência que está, de certo modo, casado com o cultivo de uma potência machista, de uma força machista dentro da instituição militar, que eu acho que infelizmente encontra neste caso um reflexo muito claro. Então, a partir deste caso, é possível falar dessas outras questões também. Eu acredito que são todas questões relevantes no momento que a gente ainda está tentando encontrar um modo minimamente sadio de lidar com a força do Exército, com o potencial do Exército, dentro de um regime democrático, depois de muitos anos de ditadura militar. São todas essas questões que eu acredito que são muito importantes, que podem ser tratadas. O caso, no momento, se encontra parado na justiça militar, porque o soldado, né, transformado em réu depois de ser denunciante, apresentou exames que demonstravam que ele era portador de deficiência mental leve, teria a idade mental de um jovem de 11 ou 12 anos, o que inclusive dificultava ele a cumprir as suas tarefas dentro do quartel. E você sabe que quando um dos soldados não consegue cumprir a sua tarefa, todo o pelotão é punido, toda a unidade sofre punição, que acaba, obviamente, gerando uma antipatia dos demais com relação a ele. Esse exame foi apresentado e se a Justiça Militar, né, a Promotoria Militar, pediu novos exames, a partir daí o caso acabou congelando. E acho que isso seria também interessante resgatar o que está acontecendo nesse caso, o que aconteceu com este jovem, o que aconteceu com essa família, o que se fez no sentido de dar um mínimo de reparação a essa família depois dessa dupla violência, porque além da violência sexual sofrida pelo jovem, há a violência do descaso, da falta de apoio recebida por essa família, dando uma situação extrema, difícil, no qual não se buscou esclarecimento, senão, pelo que a gente pôde constatar, segredo a respeito da situação. Há muitos elementos interessantes e eu pessoalmente me sinto muito inclinado a retomar essa matéria, retomar essa reportagem que eu considero importantíssima, que eu considero fundamental para esclarecer inúmeras coisas que são muito importantes dentro da relação que a gente tem com o Exército. E esse jovem, eu acredito que a história dele não foi devidamente contada, que ele ainda não sofreu nenhuma reparação quanto ao acontecimento terrível que se deu na vida dele. E eu acho que ele merece uma boa matéria, ele merece um bom trabalho jornalístico, ele merece que a sua história seja resgatada de maneira adequada. E é a minha pretensão, é a minha vontade, caso eu seja um dos selecionados para ter essa microbolsa, fazer justiça a esse caso, tentar fazer uma matéria de qualidade que esclareça esses pontos, que são todos muito importantes e que trazem discussões que a gente precisa fazer, além de trazer um pouco da história dessa pessoa para que se faça pelo menos um pouco de justiça no caso dele. Eu me coloco à disposição para mais esclarecimentos. Eu acredito que seja possível ter mais informações sobre o caso em relação por parte das demais informações que eu forneço quando no ato de inscrição. A todos que assistiram o vídeo até o final, eu agradeço. Se acharem que a minha proposta de pauta é suficientemente boa para merecer uma das microbolsas, agradeço mais ainda. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.